Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação. Sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo, eu, Mila e Bugrão chegando, novamente com mais notícias atualizadas, para te manter torcedor rubro-negro sempre bem informado, das últimas notícias dele nosso Flamengo. Se gostar, considere se inscrever no Slides Flamengo e deixar seu like. E vamos às notícias. Em clima diferente, Flamengo volta ao Maracanã após um mês com pressão do goleiro à presidência. No último jogo no estádio, time foi aplaudido mesmo com empate por 0-0 em duelo com o Palmeiras. Pedidos pela demissão de Paulo Souza e instabilidade política projetam reencontro tenso. Tudo diferente, e para pior. Esse é o Flamengo que volta ao Maracanã após quase um mês. No último jogo, em 20 de abril, o time saiu sob aplausos. O reencontro com a torcida carioca nesta terça-feira, contra a Universidade Católica, promete ser tenso pelos acontecimentos dos últimos dias. Se há um mês o time foi abraçado pela torcida após a boa atuação no empate com o Palmeiras, se dava a nítida impressão de que evoluiria. Hoje a pressão é forte e ininterrupta sobre o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, que soma apenas 6 pontos em 6 jogos. Do goleiro ao gabinete presidencial. E isso antes de uma partida que tinha tudo para ser apenas um compromisso protocolar, para confirmar vaga nas oitavas de final da Libertadores. Rodolfo Landim, Marcos Braz, Paulo Souza e Hugo são figuras centrais de mais uma crise na Gávea. Landim é o alvo central. Nas últimas semanas, o presidente tornou-se alvo principal, e a palavra ausência explica o momento. Faltam resultados, boas atuações e satisfações à torcida sobre o trabalho de Paulo Souza e a respeito de medidas impopulares, como a limitação do número de sócios off-Rio. Nos jogos contra Altos e Ceará, Landim foi muito xingado. Os protestos também se estenderam a Marcos Braz e Paulo Souza. Todos tiveram seus nomes estampados em cartazes e faixas de volta redonda à Fortaleza. Mas a cobrança interna e externa pela saída do treinador é o que mais tem acalorado os debates. Do gelo no sangue, as pipocas em Fortaleza. Dirigente mais festejado pela torcida durante as conquistas de 2019 e 2020 pelos resultados e bom humor adotado em postagens referentes a negociações bem-sucedidas, Marcos Braz não goza do mesmo prestígio há tempos. Desde as primeiras derrotas na temporada, já era alvo de protestos pontuais, mas nos últimos dias a cobrança foi mais agressiva. Em Fortaleza, atiraram pipoca contra ele na chegada do time, na sexta-feira, e o vaiaram tanto na chegada ao hotel quanto no embarque para o Rio de Janeiro. Falta de consistência traz críticas a Paulo Souza. Figuras importantes do dia a dia rubro-negro já debatem cenários sem Paulo Souza. Conselheiros com poder de influência no departamento de futebol engrossam o coro pela demissão sob a argumentação de que não deu liga. Outra ala ainda defende a permanência do treinador, contratado com a missão dada por Braz e Spindel de promover uma quebra de ruptura com 2019 e refazer a cara do elenco. Paulo Souza já chegou rompendo com o sistema de jogo mais utilizado nos últimos anos e apostou em 3 zagueiros. É verdade que mais com ênfase na saída de bola, porém a característica do time foi radicalmente modificada. Fez experimentos aos montes, alguns bem-sucedidos e outros nada proveitosos. A aposta em jovens tem dado resultado. João Gomes é um dos principais nomes do time. Lázaro tornou-se espécie de 12º jogadores, e Vitor Hugo pinta como surpresa das últimas semanas. Deu chances à joia Matheus França, e agora vem utilizando o lateral esquerdo Marcos Paulo. Por outro lado, a escalação de Everton Ribeiro, como ala pela esquerda no início da temporada, foi uma de suas decisões mais questionadas. Foi ruim para o time e para o jogador, que estava forte na luta por vagas na Copa do Mundo. Fez o mesmo com Marinho, outro que prefere atuar pelo lado direito, e não obteve boas respostas. Substituições e improvisos durante os jogos também causaram descontentamento. Contra o Ceará, por exemplo, colocou Mateuzinho na esquerda ao sacar Ayrton Lucas, mesmo tendo Marcos Paulo no banco. Minutos depois, após ver que a opção fora equivocada, tirou Isla e colocou Marcos.
Rodinei é outro que apareceu na esquerda nos últimos jogos. Experiências à parte, o mais preocupante é a falta de consistência, sejam em jogos específicos ou na campanha como um todo. O empate por 2-2 com derrota nos pênaltis diante do Atlético Mineiro, na Supercopa, é um exemplo de quanto oscila esse time. Em termos de campanha, no Brasileiro, por exemplo, o Flamengo emendou 2 ótimas atuações contra São Paulo, a única vitória por 3-1, e Palmeiras, 0-0. Mas caiu e jogou mal contra Atlético PR, 0-1, e Ceará, 2-2. Na derrota para o Botafogo por 1-0, até pressionou muito, mas foi ineficaz. A derrota para o Fluminense na decisão estadual, que consistiu na perda do inédito tetracampeonato, também não desceu para os rubro-negros. O desempenho muito ruim contra times da Série A também aumentaram a temperatura das críticas. A situação tranquila com classificação encaminhada na Libertadores é exceção, mas até mesmo nas 3 vitórias o Flamengo foi inconsistente, sobretudo contra Talleres, 3-1, e Universidade Católica, 3-2. No empate com o Talleres, aliás, o time escapou da derrota em atuação muito ruim. Sobre planejamento e reforços, a favor de Paulo, ao fato de que somente Santos e Pablo foram indicados por ele dentre os 5 contratados para a temporada. Hugo é problema de bola dividida entre o goleiro e comissão. Hugo vive sua pior temporada no Flamengo, e o mau momento se dá justamente no ano em que ganhou status de titular. Paulo Souza e Paulo Grilo resolveram apostar no jovem por verem nele potencial, e também devido à queda de Diego Alves. Some-se a isso que a relação deles com o camisa 1 não foi das melhores após os contatos iniciais. A aposta parecia restrita à disputa entre Hugo e Diego, mas perdurou após a chegada do goleiro Santos, um dos primeiros nomes que indicou a diretoria. Por mais que não tenha confirmado em entrevistas, Paulo Souza e Paulo Grilo optaram por um goleiro para Copas, Santos, e outro para a Liga, Hugo. Santos fez partidas seguras, enquanto Hugo acumulou falhas em jogos importantes. Além de não ir bem no jogo com os pés, o prata da casa também mostrou insegurança sobretudo nos duelos em que cometeu erros decisivos. Foi assim contra Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e Ceará, estes os 2 últimos adversários do brasileiro. Hugo tem culpa por ir mal no momento em que mais é incentivado no clube, mas os Paulos Grilo e Souza também têm. Parece que a opção de preservar um goleiro que acostumou-se a sentir os golpes que não tem o apoio popular nunca foi levada em conta. Dos 26 jogos de Paulo Souza à frente do Flamengo, Hugo jogou em 20, Santos em 4, 3 pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil, e Diego Alves em apenas 2. Hugo foi mantido em todos os jogos posteriores às falhas decisivas. No último, porém, é preciso citar que além dele só estavam disponíveis os jovens Matheus Cunha e Bruno, goleiro do Sub-20. Agora é com ele Bugrão, o torcedor raiz e mais apaixonado desta nação. Fala Bugrão. A coisa tá se complicando, hein? É verdade, Mila. Antes, porém, aquele salve a você, torcedor rubro-negro. Seja bem-vindo ao Slides Flamengo. Obrigado por sua companhia e vamos aos fatos da notícia. Apesar de existir a possibilidade do Flamengo ficar fora, ela é muito remota. Aí o jogo acaba ficando em segundo plano. Como o Flamengo só fica fora da próxima fase da Libertadores se perder os 2 últimos jogos em casa contra adversários fraquíssimos e ainda sofrer um baque no saldo, sabe-se que uma vitória sobre a Universidade Católica não diminuirá a pressão em cima de diretoria, comando técnico e companhia. Um eventual triunfo só iniciará mais uma tentativa de arrancada em meio à inconsistente temporada rubro-negra. Do campo às salas onde são tomadas as decisões. Mudar o botão crise da Gávea para rumo a Tóquio e trocar o inferno pelo amor só com uma série de acertos nos gols adversários, as canetadas que mudam rumos. E é isso por hora, torcedor rubro-negro. Logo voltamos com mais notícias dele, o nosso Flamengo, para mantê-lo sempre bem informado. Se inscreva no canal, deixe seu like para dar aquela força. E aqui vai aquele abraço de trincar ripas das costelas do amigo Bugrão. Tchau, tchau, nação! Aparece para a tabela o Zé Roberto. Bater rápido, conseguiu! Zé Roberto pro Mendonça. Flamengo desprevenido, Mendonça! Aí ele na bola, na primeira trave pro Arão, gol! Nino, direto, golaço!
golaço! É isso por hora. Voltamos já já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado, aos fatos e às notícias do Flamengo. Se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e se gostar do conteúdo deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares, rubros negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você bugrão e a nação a você torcedor rubro-negro tchau.